amigos e amigas, bem-vindos, bem-vindas ao nosso Ter Saúde, a nossa conversa semanal sobre saúde e bem-estar. Eu espero que você esteja gostando do canal, que você interaja comigo, proseia comigo, como a gente diz em Minas, né? Deixa aqui os comentários se você gostou, o que você achou desse tema, que temas você gostaria de ouvir mais, porque assim a gente vai fazendo um canal que tenha sentido para você e que seja útil para você, né? Então, eu te agradeço muito a companhia e te convido para chamar outras pessoas para também estarem com a gente aqui. Bom, hoje nós vamos falar de um tema que é bem direcionado para as mulheres, mas para os homens também, que isso afeta mais diretamente as mulheres, mas os parceiros das mulheres também podem ser afetados pelo ressecamento vaginal. Ressecamento vaginal é uma situação que a gente pensa assim, acontece na menopausa, quando a mulher já não tem hormônio e tal. Mas não é exatamente verdade. É claro que a maioria acontece nessa época. Mas o ressecamento vaginal pode acontecer em qualquer idade e por N motivos, que é o que nós vamos falar nessa nossa aula de hoje. A secura vaginal tem causas físicas e tem causas psicológicas, né? Claro que sim. A lubrificação vaginal ela é ligada principalmente a um hormônio chamado estrogênio, que é o nome popular do estradiol, que na verdade nós temos 3 tipos de estrogênio, que é o estradiol e o estriol, que são os mais relacionados à lubrificação vaginal. Então o estrogênio, vamos dizer assim, de uma maneira geral, é o hormônio que faz a lubrificação, né? Em mulheres jovens, isso pode acontecer, por exemplo, né, o ressecamento vaginal com o uso de alguns remédios, inclusive da pílula anticoncepcional. Por quê? Porque a pílula anticoncepcional, ela baixa os níveis de hormônio. O estrogênio é um grande ovulatório. Então, se você toma um anovulatório, ou seja, uma pílula anticoncepcional, é esperado que a dose de hormônio baixe. Quando a dose de hormônio baixa, existe um ressecamento vaginal. Baixa a libido, baixo ressecamento vaginal. Nossa, mais 2 motivos a mais para a pílula funcionar, né? Um anovulatório, baixa a libido, tem ressecamento vaginal. Bom, enfim. Então, quais são os sintomas? A sensação que a mulher tem é de queimação. É uma sensação de queimação. Às vezes até tem mulheres que descrevem que quando caminham, ela sente o friccionar das paredes vaginais, né? Então, esse desconforto vaginal pode ter coceira e, sobretudo, dor na relação. Quando a mulher mais se ressente da ressecamento vaginal, é dor à relação sexual. Acontece, claro, principalmente na menopausa, porque na menopausa é o período em que naturalmente os estrogênios caem, e aí, como a lubrificação depende do estrogênio, ele acaba diminuindo mesmo, né? Ela pode não zerar, mas pode diminuir bastante, e por uso, então, desses remédios que eu falei, né? Então, além da menopausa, existem efeitos de alguns medicamentos, como eu falei. Além da pílula, antidepressivos. Alguns antidepressivos baixam a lubrificação, além de dificultar a libido e a sensação de prazer, né? Porque o prazer está muito ligado com alguns tipos de neurotransmissores. Então, se tem uma alteração nesse nível de neurotransmissor, existe uma alteração nesse sentido também. Então, antidepressivos podem dificultar a lubrificação vaginal. Porque a lubrificação vaginal também tem a ver com a libido, né, gente? Porque muitas vezes até sem hormônio, mas quando a mulher tem desejo, tem libido, tem uma relação bacana, é bem estimulada, demora um pouco mais, mas pode haver essa lubrificação, tá? Então, o corpo acaba tendo um outro jeito de compensar, embora a baixa de estrogênio seja importante. Alguns remédios para tratar acne. Alguns remédios para tratar acne ressecam a produção de todas as glândulas do corpo. É difícil ser uma coisa assim só para aquilo. Então existe um ressecamento do olho, ressecamento da boca e um ressecamento vaginal com esses remédios para tratamento de acne. Se você está tratando acne com algum remédio e tem esse efeito colateral, converse com o seu médico, que pode ser que durante esse tratamento exista a necessidade de você usar algum outro lubrificante para poder compensar a falta da lubrificação natural. Vasoconstritores. Então, por exemplo, que você pinga no nariz, é um vasoconstritor. Lembra que a gente falou que não é só que o pessoal que é viciado em pingar coisa no nariz para desentupir o nariz,
É um vasoconstritor que age no corpo todo. Ele aumenta a pressão e a fabricação do muco vaginal, ele tem muito a ver também com a circulação sanguínea dali. Então, os vasoconstritores podem atrapalhar e diminuir a secreção e causar uma secura vaginal. Antihistamínicos, os antihistamínicos também, que é remédio para alergia. Eles, né, querem secar o seu nariz, né, secar o olho para não ficar lacrimejando, o nariz para não ficar escorrendo. Então, assim, gente, é importante você saber que um remédio, muito raramente, ele age só naquele lugar, ele age no corpo inteiro. Então, os antihistamínicos também podem causar ressecamento vaginal, tudo isso em mulher mais jovem, tá vendo? Então, assim, uso de remédio para acne, antidepressivo, antihistamínico. Então, mulheres jovens, fora completamente da menopausa, podem ter ressecamento vaginal. E, inclusive, mulheres que usam pílula anticoncepcional, né? Os estudos mostram que mulheres que fumam podem ter um ressecamento vaginal mais cedo, porque o tabaco, ele leva a uma baixa hormonal precoce, inclusive a menopausa precoce. Existe uma incidência maior nisso. Então, o tabaco, o fumo, né, o hábito de fumar pode levar ao ressecamento vaginal. E aí, o ressecamento vaginal, ele leva ao negócio que a gente chama de vaginite atrófica. Porque a mucosa é como a pele. Uma pele bem hidratada, né? Uma pele que você olha, ela é uma pele viçosa, uma pele que tem uma umidade, uma certa oleosidade. Lá dentro também é assim. Se resseca, vai atrofiando. Assim como a gente, né, resseca a pele e vai enrugando, na mucosa vaginal ela vai também atrofiando. E aí fica que raspa, arde, dói, a relação sexual fica super desconfortável. E tem uma doença que felizmente é mais rara, que chama síndrome de Sjögren. A síndrome de Sjögren é uma doença autoimune que faz com que as glândulas do corpo não façam bem as suas produções, todas as glândulas. Então a pessoa com síndrome de Sjögren, tanto homens quanto mulheres, tem olho seco, tem boca seca, tem pele seca, e a mulher tem ressecamento vaginal fora da menopausa por conta da síndrome de Sjögren. Mas aí é interessante porque você tem esse dado, né? Não só é um ressecamento vaginal, mas é um ressecamento de todas as mucosas e a pessoa não usa remédio, nada, então fica como um diagnóstico diferencial importante de ser pensado. E alergias, né? Produtos, por exemplo, usado no banho, na higiene íntima, sabonete íntimo, desodorante íntimo, absorvente com perfume, calcinha sintética, tudo isso pode dar alergia. E a alergia pode causar um processo inflamatório, e secundário ao processo inflamatório pode haver um ressecamento vaginal e uma atrofia vaginal que causa tudo isso, né? Esse tipo de irritação e desconforto. Os estudos mostram que excesso de ansiedade também pode causar ressecamento vaginal. Não só rotineiramente, mas principalmente no momento da relação sexual, que é quando as mulheres mais sentem o ressecamento vaginal. Que eu falei, tem mulher que só de andar percebe, mas tem mulher que não, que só percebe o ressecamento vaginal na hora da relação. Então, assim, o excesso de ansiedade, né, de não se deixar usufruir naquele momento de prazer, de troca, de carinho, de alegria, faz com que o corpo não relaxe nunca. O corpo está sempre em guerra, está sempre em apreensão, está sempre esperando alguma coisa. E na guerra, na apreensão, não é hora de relaxar e fazer, né, e ter relação sexual com ninguém. Então, a gente realmente, o corpo não responde, ele não se deixa ir para isso, né? Então, a ansiedade pode ser um motivo em si. Então, mulheres que têm ressecamento vaginal, e mesmo na menopausa, a gente vê diferenças muito grandes de lubrificação vaginal em mulheres com o mesmo nível de hormônio. Então, tem toda mulher menopausada tem uma baixa hormonal. Tem mulher que tem mais lubrificação, mesmo com aquela quantidade de hormônio, e tem mulher que tem menos. Então, assim, é uma coisa individual. E a ansiedade entra nisso. Falta de estímulo, né, gente? Que a gente sempre fala que, assim, existe uma grande diferença entre o estímulo feminino e o estímulo masculino à relação sexual, né? As mulheres demoram um pouco mais mesmo para poderem se preparar fisicamente para a relação sexual. E alguns homens não, a maioria dos homens não. Isso até biologicamente é compreensível, porque assim, na natureza, o macho ele precisa
copular o máximo possível e de espalhar a sua semente, vamos dizer, o máximo possível para perpetuar a espécie. Então, na maioria das raças são assim, né, das espécies animais, vamos dizer assim. Mas as fêmeas não, as fêmeas são aquelas que vão receber, elas sabem que vão passar o seu gene, porque afinal de contas a cria está dentro dela. Então, assim, a mulher tem um ritmo e tem um tempo para que ela fique pronta para a relação sexual. Então, às vezes, a falta de ressecamento, a falta de lubrificação vaginal numa relação é falta de estímulo, é falta do tempo certo para aquela mulher, é falta de conversar com o parceiro, com a parceira e dizer, olha, não é esse o meu tempo, não é esse o meu ritmo, né? E tem a outra coisa também de que, às vezes, a lubrificação vaginal não acontece porque a mulher não está afim de se relacionar sexualmente com aquela pessoa, né? Então, o corpo fala, mais uma vez a gente fala. Então, assim, se não há uma entrega, não há uma vontade, não tem libido, não tem, realmente a relação não tá boa, a pessoa não tá bem, tem alguma coisa, né? Então, se você tem esse ressecamento vaginal crônico, não tem nenhum motivo fisiológico, nenhuma doença, não toma nenhum remédio, não tá na menopausa, não toma pílula anticoncepcional, pensar se realmente é aquilo que você quer. É porque quando a gente sempre fala, né, que o maior órgão sexual do ser humano é a cabeça. Então, quando você quer, gosta, está afim da coisa, mesmo com pouco hormônio, o corpo responde bem. Isso é muito interessante, tanto para homens e para mulheres. Eu vejo isso o tempo todo, né? E quando a coisa não tá legal, a relação não tá boa, você não tá afim, não tá feliz, não ama, não quer mais, sei lá, o corpo fala não. E aí a coisa não acontece como deveria acontecer e a lubrificação vaginal não se dá. Então, existe essa questão emocional também. Então, o tratamento, né, da secura vaginal, ela, assim, eu poderia dizer, um lubrificante vaginal vai resolver a questão, porque ele lubrifica, tem muitos lubrificantes à base de água, né? Os melhores lubrificantes são à base de água, porque lubrificantes à base de óleo podem ser irritantes para a mucosa vaginal, então é legal lubrificantes à base de água. Então, assim, eu poderia dizer que um lubrificante resolve qualquer questão da secura vaginal, né? Agora, se tem uma doença, se tem uma questão hormonal, precisa ser resolvida. Se tem uma síndrome de Sjögren, precisa tratar. Se tem uma menopausa com uma baixa grande hormonal, precisa tratar, precisa ver qual que é a melhor escolha para você. Se está tomando algum remédio que tem esse efeito colateral, conversa com o médico que prescreveu, porque eventualmente rever o remédio, troca, tem uma outra opção. E se for questão emocional também, rever isso, olhar, conversar, falar na relação, se o que não está bacana, né? Conversar para criar um ambiente bom. O resolver mesmo da questão depende do que causou primariamente a questão, né? E a resolução imediata, lubrificantes à base de água. Certo? Eu espero que tenha feito sentido. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui as perguntas, que a gente vai ter muito prazer de responder. Espero que você se inscreva no canal, que você goste, que você esteja sempre aqui comigo, ative o sininho, faça comentários, participe, porque a gente vai aprendendo juntos, a gente vai fazendo um conteúdo cada vez melhor para você. Um beijo, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau!